Bom, meninos e meninas, dando continuidade então à parte de proteção elétrica em higiene e segurança do trabalho, a gente tem aqui, ó, as curvas. Então vamos entender o que se trata essas curvas, né? Ou categorias de disjuntores. A curva de disjuntores é uma característica importante que determina o tipo de atuação, tempo de acionamento e disparo da proteção do disjuntor. Então, a gente tem a categoria B, C e D. As curvas podem ser B, C e D de acordo com a NBR 5410. A classificação começa no B justamente para evitar a confusão entre uma possível curva A com a unidade de medida de corrente, ampere. Tá? Então, por isso que não começa com ABC, mas sim BCD. Então, no disjuntor, se a curva for B, a corrente instantânea suportada será de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Logo, se tivermos um disjuntor de 10 amperes, ele irá suportar uma corrente instantânea de no máximo 50 amperes. E esse disjuntor é muito utilizado para realizar a proteção de cargas resistivas, como chuveiro, aquecedor, proteção de tomadas de uso geral e as tomadas que são chamadas as tugs, né? E assim por diante. Então, são pequenas cargas. O tempo de abertura dele é por volta de 0,1 segundos, no caso dessa marca, tá? Então, ele tem, por exemplo, B, a curva, e ele é de 16 amperes. Esses dispositivos são utilizados nas redes de baixa densidade, tá? Então, só para frisar mesmo. Baixa demanda de corrente em caso de curto-circuito, né? Como instalações elétricas residenciais, tomadas, equipamentos domésticos, chuveiro, entre outros. Então, ó, são casos que a gente tem uma corrente de partida baixa, ou seja, não é tão grande. Já a curva C, ele é um pouquinho mais robusto e tem uma capacidade que suporta uma corrente instantânea de 5 a 10 vezes. Ou seja, se a gente tiver um disjuntor de 10 amperes, ele vai suportar uma corrente instantânea ali de até 100 amperes, ok? E esses disjuntores serão utilizados em proteção de cargas indutivas, que exigem uma corrente partida mediana. É o caso, por exemplo, de motores. Outra coisa é ar-condicionado, motor de bomba de piscina, reator de lâmpada fluorescente, bombas de poço artesiano e algumas cargas indutivas similares, tá? Então, o tempo de atuação, no caso dessa marca também, para a curva C, é de 0,1 segundos. Esse aqui é de 10 amperes, no caso desse disjuntor monofásico. Já a curva D, ele já é bem mais robusto e tem uma capacidade bem maior. Ele vai suportar entre 10 a 20 vezes a corrente nominal. Então, se você tiver um disjuntor de 10 amperes, ele vai suportar uma corrente instantânea de até 200 amperes, ok? Então, a abertura também desse D, no caso dessa marca aqui, é de 0,1 segundos também. Nesse caso aqui, ele é de 25 amperes. Esses disjuntores, eles serão utilizados, por sua vez, na proteção de grandes cargas indutivas, com motores de grande porte, transformadores mais robustos, né? E o exemplo que a gente tem é no caso de uma máquina de solda, ok? Então, a gente tem que ficar atento com relação a onde é que a gente vai instalar e qual o tipo de curva, ok? No caso de uma proteção contra fuga, o disjuntor ele já não vai conseguir atuar. Ele só vai atuar se for sobrecarga ou curto-circuito, ok? E lembrando que você tem que ficar atento com relação à curva, fazer um dimensionamento correto para poder atender e ele funcionar de forma correta, ok? Agora, no caso de uma fuga, vamos supor que um fio solta ali da caixinha de tomada, encosta na parede, começa a ter a fuga, ou alguém encosta em algum equipamento que está com defeito, ou até mesmo coloca alguma coisa na tomada. Antigamente a criança fazia muito isso, hoje já tem uma proteção melhor. Mas ocorre uma fuga ou um choque elétrico, precisa de algum equipamento desarmar, certo? Porque o disjuntor ele não faz isso. Então, para isso, a gente tem os dispositivos diferencial residual,
que protege as pessoas e as instalações elétricas no caso de uma fuga de eletricidade. O dispositivo que reconhece essas fugas de corrente, quando ocorre esse vazamento de energia dos condutores, é chamado de diferencial residual. Ele é responsável por evitar que uma pessoa ou um animal seja atingido pelo choque elétrico que ocorre através do contato acidental com partes das instalações ou superfície que esteja conduzindo, ou seja, de forma direta ou indireta. O corpo humano é mais sensível ao choque elétrico, então esses dispositivos ele tem que atuar rápido, tá? E eles vão atuar com uma corrente máxima de 30 mA, porque esse valor já é um valor máximo que o corpo humano poderia suportar. Ok? Então, a gente tem que ficar atento com relação a essa questão de valores. Então, o DR é um dispositivo complementar. Aí você pensa, então, onde que eu vou instalar? Quais circuitos que eu vou fazer essa instalação? No caso do DR, a NBR 5410, ela que aplica instalações elétricas de baixa tensão, no item 5.1.3.2.2, determina que é obrigatório, por medidas de segurança, o uso de juntor diferencial nos seguintes casos: em circuitos que sirvam de pontos de utilização situados em locais que contenham chuveiro ou banheira, em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas externas da edificação, ou em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas internas, mas que também vão servir para alimentar equipamentos na área externa. E em circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas, lavanderias, áreas de serviço, garagem ou alguma outra dependência interna, normalmente molhada ou sujeita a lavagens. Ah, são só isso? Não, tem mais, mas aí depois você dá uma consultada na NBR 5410 para aumentar o conhecimento. Mas para nós, de forma residencial, isso é basicamente, ok? Em resumo, esse dispositivo é facilmente instalado diretamente no quadro de distribuição de energia elétrica. De acordo com a norma, a NBR 5410 torna a sua instalação obrigatória nos alimentadores de áreas perigosas, como cozinha, banheiro, área externa de residências, prédios públicos, supermercados, shoppings, hotéis e outras instalações públicas e privadas. Então aqui, só mostrar para vocês como que Veja como esses dispositivos contra correntes residuais funcionam. Essa animação da direta operação do dispositivo DR. A corrente elétrica flui através do transformador diferencial residual do dispositivo. Em um circuito elétrico sem falhas, o campo magnético gerado pelos condutores ativos se cancela. Assim, não há campo magnético residual para induzir tensão no enrolamento secundário. Uma fuga de corrente devido à falha de isolamento irá gerar fluxo magnético no transformador, o que provocará uma tensão induzida no enrolamento secundário. Esse efeito fará com que o relé eletromagnético do dispositivo DR dispare quando seu valor limite for excedido. Então, a gente percebe que o princípio de funcionamento dele é muito simples, tá? E é importante a gente ver que precisa atender a NBR 5410, tá? E ela permite a utilização do DR em duas situações: num dispositivo geral, para toda instalação, ou como dispositivo por circuito dentro do quadro de distribuição. Então, a gente que vai definir onde é que vai se colocar. Se vai colocar um geral para dentro da instalação inteira ou se vai colocar específico de circuito para circuito. A questão é, se ocorrer uma fuga em um determinado circuito, se você usou o geral, vai desligar tudo. Se você colocar de circuito para circuito, em circuitos individuais, se ocorrer uma fuga em um circuito só aquele que vai desarmar. Então, é até mais fácil para você verificar onde que está o problema e solucioná-lo, ok? Então, aqui é a explicação, na escolha de um DR como geral para toda a instalação. Em caso de fuga de corrente, o seu desligamento vai ser para toda a instalação, o que não é a melhor opção, mas normalmente por motivo de redução de custo, da instalação acaba sendo a mais usada.
já que no caso dos DRs parciais, para cada circuito, terá a proteção independente, ficando desligado apenas aquele que apresentar alguma fuga de corrente elétrica. Então, a gente tem nos dispositivos DR os IDRs e os DDRs. Vamos entender cada um deles. O IDR é o que a gente chama normalmente de DR. Ah, vou comprar um DR. Na verdade, você está comprando um IDR, que é um interruptor diferencial residual, que tem a função característica de desligar automaticamente sempre que ocorrer uma fuga de corrente ali maior que 30 mA de sensibilidade. Então, a gente percebe nele ali que está lá, ó, a corrente 30 mA, ok? Bem aqui, ó. Cadê aqui? 30 mA, ok? Já o DDR é o disjuntor diferencial residual. Ele vai juntar o termomagnético com o IDR. Então, você tem o disjuntor mais o IDR no equipamento só. Tem a junção dos dois. Aí vai depender do que você prefere, é a forma mais adequada para colocar dentro do seu quadro de distribuição, tá? Então, o DR vai atuar em duas situações: contato direto, é quando você tem contato com a parte viva, você encosta no fio desencapado, por exemplo. E o contato indireto é quando você encosta, por exemplo, na porta da geladeira e você toma um choque. Aí esse é chamado de contato indireto, ok? Em caso da escolha do DR, a sua corrente nominal de funcionamento deve ser sempre igual ou maior que o disjuntor que protege o circuito, né? Então, esse disjuntor deve estar sempre a montante do DR, ou seja, antes. Então, você vai ter o disjuntor, depois o DR, mas entre eles ainda a gente ainda vai ter um DPS que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Na próxima aula. Então, exemplo. Quero proteger contra fuga de corrente uma instalação que tem um disjuntor geral de 50 amperes. Então, nesse caso, eu devo usar um DR, que vai ter a corrente nominal de no mínimo 50 amperes. Normalmente, a gente usa um de 63 amperes. Ok? Então, por enquanto, a gente já viu os disjuntores e viu os DRs, que eu tenho o IDR e o DDR. Lembrando que tem vários aspectos, não é simplesmente chegar no mercado e falar assim, me dá um disjuntor de 10 amperes. Não, você tem que saber onde é que você vai instalar esse disjuntor, para que você quer, o que ele deve proteger, para você definir onde é que você vai, qual que você quer, se é a curva B, C ou D, e se você precisa de um mono, um bi ou um tri, né, para trifásico, que é o monopolar, bipolar ou tripolar. Então, não é tão simples assim, você precisa atentar com relação a essas características, beleza? E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre outra proteção elétrica, que é no caso que a gente tem o surto elétrico. Beleza? Aguardo vocês na próxima aula. Lembre de fazer as atividades. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beleza?